Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez para celebrarmos ao Senhor e aprendermos mais sobre Ele. Tenho certeza de que Deus vai falar com você através desse culto. Você está preparado para ouvir mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre Jesus? Espero que sim. Então, estica os seus braços aí, tira toda a preguiça, esfrega o olho, pega a sua garrafinha de água, pega a sua Bíblia, porque nós vamos juntos aprender mais sobre Jesus. Mas antes da nossa história, eu quero te fazer um convite. De segunda a sexta, às 7 horas da noite, nós temos um encontro marcado lá no Instagram, @IGinfantil_Cristo é Resposta. Você é nosso convidado especial para as nossas lives. E na próxima semana, as lives vão estar imperdíveis. Nós vamos aprender mais sobre Jesus, nós vamos conhecer a Deus. E eu tenho certeza de que você vai ser surpreendido a cada live. Então, não esquece, 19 horas, de segunda a sexta, lá no Instagram. Você é nosso convidado especial. Para quem não me conhece, eu sou o tio Rafa, sou da Igreja Cristo é Resposta e faço parte da Igreja Infantil, um ministério super especial onde nós falamos de Jesus, aprendemos sobre a Bíblia, louvamos ao Senhor, tudo para as crianças. É muito bom estarmos juntos, né? Infelizmente, a gente está num tempo que a gente não pode estar junto presencialmente, mas nós não deixamos de estar juntos virtualmente aqui, agora no YouTube, no Instagram. A gente quer dar sempre um jeito de ficar junto de vocês. Combinado? Aproveita e deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos para que muitas pessoas possam aprender sobre Jesus, aprender sobre a Bíblia e conhecer o grande amor de Deus pelas nossas vidas aqui através das redes sociais. E não esquece de curtir nossa página lá no Instagram também. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já perdeu algum acontecimento muito importante? Alguma coisa que aconteceu assim e você não estava lá na hora e não viu. Não participou, talvez não ganhou alguma coisa porque não estava lá no dia que aí acontecia aquele sorteio ou aquele presente que ia ter só naquele dia. Já aconteceu com você? Gente, a Amanda era uma menina super obediente. Ela todos os dias ia para a escola e voltava no horário certo. E a mãe dela sempre falava: filha, cuidado na rua, volta direto para casa. Mas teve um dia que, ao sair para ir para a escola, a mãe de Amanda falou assim: filha, volta no horário para casa, hein? Quero você aqui assim que terminar a aula. Combinado? Combinado, mãe. E ela foi para a escola. Passou o tempo lá na escola, aprendeu mais coisas e tal. E aí, sabe o que aconteceu? Tocou o sinal, hora de ir embora. Qual era o combinado dela? Ir direto para casa. Mas aí, a amiga dela, Regina, tinha acabado de ganhar 2 cachorrinhos. E ela estava muito feliz com os cachorrinhos e convidou a Amanda para ir lá visitar a casa dela e conhecer os cachorrinhos. Como era no caminho, a Amanda nem pensou 2 vezes. Falou: vamos lá, Regina, vamos correndo que eu quero ver esses cachorrinhos. E aí, quando ela chegou lá na casa da Regina, ela se apaixonou pelos cachorrinhos. Ficou brincando e nem viu a hora passar. De repente, quando ela se ligou: tá na hora de ir pra casa, minha mãe vai brigar comigo. Saiu correndo. E aí, quando ela chegou em casa, a mãe de Amanda falou assim: filha, por que você demorou tanto? Ai, mãe, é que eu passei lá na casa da Regina e ela ganhou 2 cachorrinhos, a gente ficou brincando, eu perdi a hora. Pois é, filha. Sabe quem esteve aqui? A Patrícia e os pais dela. A Amanda ficou sem saber o que fazer. Sabe por quê? A Patrícia era a melhor amiga dela e era vizinha da casa do lado. E fazia 1 ano que os pais da Patrícia tinham mudado para outra cidade. E foi a primeira vez que eles vieram fazer uma visita. Só que como a Amanda demorou muito para chegar em casa, aí ela não viu a amiga. Agora ela estava super triste, Amanda, desapontada, porque desobedeceu a mãe e perdeu a oportunidade de ver a sua amiga que ela estava com muita saudade. Nós aprendemos nos cultos anteriores que Jesus morreu por nós, na verdade, pelos nossos pecados. Aquela morte que ele teve, tão sofrida, foi por causa de nós, por causa do nosso pecado, que nos separava de Deus. Mas Jesus veio aqui na terra com uma missão: se entregar a vida dele por amor a nós. E assim nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e nos aproximar de Deus novamente, porque o pecado nos separa de Deus, não é verdade?
Pois é, e Jesus, ele não ficou morto. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Glória a Deus, Jesus está vivo. É isso mesmo, Jesus está vivo. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos que celebrar ao Senhor todos os dias. E sabe de uma coisa? Depois que Jesus ressuscitou, no final do dia, ele apareceu para os seus discípulos. Os discípulos já estavam tão tristes, né? Poxa, Jesus morreu, eles deviam estar chorando bastante, porque Jesus era um grande amigo deles. Estava com eles todos os dias caminhando, eles aprendiam com Jesus, cada dia uma coisa nova, viam de pertinho Jesus fazendo milagres. Imagina que privilégio, você está ali do lado de Jesus, participando de tantos milagres que Jesus fez. Você conhece os milagres de Jesus? Ah, são tantas histórias, né? Na Bíblia conta um monte de história. E se fosse contar todas, não ia ter livro suficiente que coubesse todos os milagres que Jesus fez. Sabe por quê? Porque Jesus continua fazendo milagres ainda hoje. Jesus continua fazendo milagres, ele está vivo. Mas Jesus ressuscitou no domingo de manhã. E no final do dia, ele foi lá visitar os seus amigos. Eles ficaram maravilhados. Eles nem estavam acreditando que Jesus estava vivo, Jesus estava ali com eles. Eles conversaram, foi um momento muito agradável. E aí, passou um tempo, chegou Tomé. Tomé não estava lá na hora que Jesus apareceu para os discípulos. A Bíblia não diz onde ele estava. Talvez ele estava triste e precisou ficar um tempo sozinho, pensando, lembrando do que Jesus tinha feito. A gente não sabe. Mas quando Tomé chegou lá na casa onde os discípulos estavam todos felizes. E Tomé não estava entendendo nada. Por que eles estão felizes? Jesus morreu. Os discípulos falaram, Tomé, por que você não estava aqui? Jesus veio aqui com a gente, ele falou conosco. Tomé, Jesus está vivo. Mas Tomé não acreditou. Tomé não acreditou que Jesus estava vivo. Tomé viu que Jesus morreu, viu que Jesus foi sepultado. Como que Jesus estava vivo? Tomé não estava acreditando. Tomé falou assim, se eu não colocar as minhas mãos nas mãos de Jesus, de ver lá os cravos, a marca dos cravos na mão dele, se eu não tocar no lado dele, onde Jesus foi furado com uma lança, só se eu fizer isso que eu vou acreditar. Se eu não fizer isso, eu não vou acreditar. E os dias foram passando. Passou uma semana e os discípulos não conseguiram convencer Tomé de que Jesus estava vivo. E você sabia que o nome disso é incredulidade? Nossa, tio Rafa, que palavra difícil. Incredulidade é falta de fé, é não acreditar. E isso é pecado, isso nos separa de Deus. Porque se a gente não acredita em Jesus, não acredita que Ele está vivo, a gente vai viver longe de Deus. E isso é pecado. Jesus não quer isso. Jesus veio aqui na Terra, se sacrificou por nós, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus e pudéssemos estar pertinho dele todos os dias. E tem muita gente que não acredita em Deus, não é verdade? Isso é muito triste. E Tomé não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Uma semana se passou. Todos os discípulos estavam reunidos numa casa, deviam estar lá conversando, e de repente eles estavam trancados dentro da casa. E de repente, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu lá no meio deles. Mais uma vez, Jesus foi visitar os discípulos. E naquela ocasião, Tomé estava lá. Imagina a cara de Tomé quando viu que Jesus estava vivo. E na hora que Jesus apareceu, olhou para Tomé e disse assim, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Veja aqui as marcas dos cravos. Põe a mão aqui do meu lado. Veja, eu estou vivo, Tomé. Para de duvidar. Acredite, eu estou aqui, eu estou vivo, eu ressuscitei. Gente, que coisa maravilhosa, né? Tomé deve ter ficado com vergonha. Não acha? Eu acho que Tomé deve ter falado assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu não acreditei nos discípulos, não acreditei nos meus amigos. Ai, que vergonha. E aí Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus falou assim para ele, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é mais do que feliz. Imagina? Feliz é bom. Ser mais do que feliz é melhor ainda. E ser bem-aventurado significa isso. E Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E sabia a quem Jesus estava se referindo? A nós. Sim, porque nós não vimos Jesus com os nossos olhos,
mas através da palavra de Deus, nós sabemos que Ele está vivo, que Ele fez tantas coisas por amor a nós. Na verdade, através da palavra de Deus, hoje eu estou aqui, falando do amor de Deus para você, através desse vídeo. E bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Se você crê em Jesus, você é mais do que feliz. Nós temos muitos motivos para nos alegrar, porque Jesus morreu em nosso lugar. Nós podemos ser felizes porque Ele perdoou os nossos pecados. Nós podemos ser felizes porque Ele nos dá a vida eterna. Que coisa maravilhosa, não é? A vida eterna é a certeza de que um dia nós iremos morar com Jesus lá no céu, onde não há dor, não há tristeza, não há enfermidade, um lugar onde o ladrão não vai. Sabe por quê? Porque Jesus está lá, lá só tem alegria. Imagina que lugar maravilhoso. Você quer ir para o céu? Ah, eu quero também, eu quero morar lá no céu com Jesus, um lugar maravilhoso. Mas para morar no céu, para ser bem-aventurado, como Jesus disse, é necessário crer. Crer que Jesus está vivo, crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia nos fala que todas as pessoas pecaram e precisam da glória de Deus. E que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. A Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí sim, nós somos mais do que felizes e temos a certeza de que iremos morar lá no céu. Você já fez isso? Você já aceitou Jesus no seu coração? Já entregou a sua vida nas mãos de Jesus e falou assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Tudo isso aí que o tio Rafa está falando, tudo que está escrito na Bíblia, eu acredito e eu quero viver isso que o tio Rafa está falando. Você já fez isso? Se você não fez, eu vou te aproveitar. Vamos parar nossa história aqui, porque é algo muito especial. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando uma pessoa reconhece que faz coisas erradas e que precisa de Jesus, a festa lá no céu. Então eu vou emprestar as minhas palavras agora e você pode repetir aí comigo e você vai estar recebendo Jesus no seu coração. Então para isso, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça e ora comigo assim: Senhor Jesus, através dessa história, eu entendi que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. Me perdoa de todo pecado. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ter a certeza da eternidade e ser bem-aventurado, assim como o tio Rafa me disse. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora você faz parte da nossa família, a família de Deus. Seja muito bem-vindo. E você agora que fez essa oração, você é bem-aventurado. E se você fez essa oração, escreve aqui nos comentários: eu orei, porque nós queremos conhecer você, que agora você é nosso irmão, somos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, voltando para a nossa história, Jesus tinha aparecido lá para os discípulos, na verdade, apareceu de novo. Tomé viu Jesus, reconheceu que ele estava vivo, tocou nele, precisou tocar. Tem gente que é assim, né? Eu só acredito vendo. É igual Tomé. Tomé só acreditou em Jesus vendo e tocando. Os discípulos foram para Galileia, porque Jesus tinha combinado com eles de que ia encontrar com eles na Galileia. Jesus havia morrido em Jerusalém. De Jerusalém até a Galileia era uma viagem de mais ou menos 4 a 5 dias andando. Naquela época não tinha avião, não tinha metrô, não tinha carro. Eles foram caminhando, era uma viagem longa. E ao chegarem lá no lugar onde eles tinham combinado com Jesus, Jesus estava lá. E quando eles viram Jesus, eles adoraram a Jesus. Eles ficaram muito felizes porque Jesus estava vivo. E aí, gente, sabe o que Jesus disse? Vamos ver? Eu quero ler junto com vocês para não errar nada, porque eu não quero esquecer nada. Tá? Aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não é verdade? Então abre aí, em Mateus, no capítulo 28, capítulo é aquele número grandão, e a partir do versículo 18. Vamos lá? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos. Olha que coisa maravilhosa! Jesus disse para os discípulos que estaria com eles para sempre. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus, ele está sempre com a gente. Isso é uma promessa para nós também. Jesus, a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus, então você que está assistindo agora, você já aceitou a Jesus também, se você não tinha feito isso, Jesus vai morar dentro de nós, dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. Isso faz com que ele esteja com a gente em todos os momentos. Se a gente está sozinho na nossa casa, eu não sei se você está aí assistindo com seus pais, com seus amigos, com seu irmão, com a sua irmã, não sei se você está assistindo sozinho, mas eu tenho certeza de que Jesus está aí com você. Onde a gente vai, Jesus vai com a gente, porque ele mora aqui dentro do nosso coração. Olha que coisa maravilhosa! Desde que Jesus ressuscitou, se passaram 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus apareceu para os discípulos, para outras pessoas. Muita gente viu Jesus. Foi um momento de muita alegria por celebrar que ele estava vivo e celebrar ele junto com Jesus. Jesus fez milagres, foi maravilhoso. E aí, os discípulos voltaram lá para Jerusalém. E eles se encontraram com Jesus no Monte das Oliveiras. Vamos ver o que aconteceu? Abre aí a sua Bíblia então, agora no livro de Atos. No capítulo 1, o primeiro capítulo de Atos. E nós vamos ler os versículos de 4 a 8. Vamos ver o que aconteceu dessa vez que Jesus apareceu para os discípulos. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dando uma missão para os seus discípulos. Agora era a hora deles agirem, de anunciar para as outras pessoas que Jesus estava vivo, de que Jesus morreu pelos pecados, que Jesus, ele era o Filho de Deus, aquele que perdoava o pecado de toda a humanidade. E através do poder do Espírito Santo, eles iam poder orar com pessoas, pessoas iam ser curadas, eles iam orar com pessoas e pessoas iam ser transformadas, salvas. Olha que coisa maravilhosa! Mas Jesus deu uma ordem. Eles tinham que ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Isso é uma outra história. Mas vamos continuar aqui. Jesus disse que eles tinham que ser missionários. Eles tinham que anunciar sobre o amor de Deus em todos os lugares. Quando fala aqui até os confins da terra, gente, chegou aqui no Brasil. Olha só, a palavra de Deus chegou aqui. Estava lá em Jerusalém, lá do outro lado do mundo. E a palavra de Deus chegou aqui. Por quê? Porque esses discípulos decidiram falar. E eles foram falando, e outras pessoas foram conhecendo a Jesus, e os anos foram passando, e essa palavra chegou aqui até nós. Mas sabe, gente, essa missão que Jesus deu para os discípulos de ser testemunhas, de falar do amor de Deus para as pessoas, é uma missão para nós também. Nós que temos Jesus no nosso coração, não podemos nos calar. Não é porque hoje a gente não pode sair nas ruas, entregar um folheto, falar do amor de Deus, que a gente não vai falar de Jesus. Nós estamos aqui, na internet, falando do amor de Deus. Lá no Instagram você pode compartilhar as lives com seus amigos da escola, com seus amigos do prédio, com seus amigos que moram longe, com seus primos de outra cidade. Você pode compartilhar sobre o amor de Deus. Pode fazer um desenho, mandar uma foto pelo Instagram, pelo WhatsApp. Deus vai te dar estratégias de como você vai anunciar sobre Jesus. E hoje a gente pode falar para todo mundo, literalmente. Eu estou aqui na minha casa e você está aí na sua casa e a gente está junto celebrando ao Senhor. Eu não sei onde você está, se você está aqui em Santos, se está em São Vicente, Praia Grande, se você está em São Paulo, se você está em outro estado do Brasil. Talvez você esteja em outro país. Olha só, eu fiquei sabendo que teve gente lá em Portugal que estava assistindo o nosso culto. Olha que coisa maravilhosa, a internet não tem fronteiras, ela espalha para o mundo inteiro. E isso é muito bom, isso nos ajuda a anunciar sobre o reino de Deus. E depois de Jesus ter dado essa ordem para os discípulos, sabe o que aconteceu?
Os discípulos estavam lá, prestando atenção no que Jesus estava dizendo. E aí, de repente, os pés de Jesus começou a sair do chão. E foi subindo, subindo. Os discípulos olharam um para os outros assim, olharam para Jesus e eles não tiravam os olhos de Jesus. E Jesus foi subindo, 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 até que chegou lá perto das nuvens e as nuvens cobriram Jesus e Jesus desapareceu. E os discípulos ficaram lá olhando, 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 e de repente 2 anjos apareceram e disse, olha só o que está escrito aqui em Atos 1:11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Olha só, gente, os anjos falaram para os discípulos que da mesma forma que Jesus subiu, ele iria voltar, de repente. E aí nós sabemos que Jesus ele ainda não voltou, porque Jesus, através da palavra de Deus, ele nos disse que muitos sinais iam acontecer antes da volta dele. Como assim, tio, sinais? Sabe as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Cada estação do ano tem uma característica, não é verdade? E a Bíblia fala que muitos sinais iam acontecer antes da volta de Jesus. Um dos sinais é que o amor ia se esfriar. O amor das pessoas ia se esfriar. E a gente vê nas notícias, na televisão, que as pessoas têm matado as outras, não têm mais amado umas às outras. Isso é muito triste, não é? A gente fica triste quando vê uma notícia assim na televisão. Mas tudo isso são sinais de que Jesus está voltando. A Bíblia também fala de doenças, de catástrofes, de guerras, de rumores de guerras. Tudo isso ia acontecer antes da volta de Jesus. E é o que mais a gente vê na internet, na televisão, não é verdade? Então nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. E quando Jesus voltar, ele vai levar com ele todos aqueles que têm ele no coração. Todos aqueles que receberam a Jesus e têm a certeza de vida eterna, vão subir com ele para o céu. Você está preparado? Porque Jesus vai voltar. Isso eu tenho certeza, sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, os anjos falaram para os discípulos, da mesma forma como viram subir, ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados. Precisamos viver uma vida de santidade, fazendo as coisas certas, testemunhando sobre o amor de Deus, assim como Jesus falou, né? Durante o tempo que Jesus viveu aqui na Terra, ele nos deu várias instruções, várias coisas que nós tínhamos que fazer, coisas que nós não podemos fazer. Então nós temos que obedecer o que a Bíblia nos diz para ter a certeza de que nós vamos morar com ele no céu. O tema da aula de hoje é Jesus vai voltar. E o versículo de hoje é esse, de Atos 1:11. Vamos ler de novo? Leia aí comigo então, hein? Vamos lá. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Vamos decorar esse versículo? É bem fácil, né? Respira fundo e vamos lá. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Nós temos que decorar a palavra de Deus, porque isso faz com que às vezes, em momentos difíceis, em momentos de dúvidas, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos faz lembrar daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Da mesma forma como aqueles anjos apareceram para os discípulos, eles falaram e sumiram, desapareceram. Porém, as palavras que eles disseram, esse versículo de hoje, permanece até hoje. E até hoje nós sabemos que da mesma maneira como Jesus subiu, quando estava lá com os discípulos, Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados. Sim, Jesus voltará. Ele está vivo. Hoje ele mora em nosso coração. E ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para nós vivermos a vida eterna ao lado dele. E a Bíblia fala que todo olho verá. Vamos ver? Está aqui em Apocalipse 1, no versículo 7. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Olha só, ele vai vir e todas as pessoas vão ver. Não importa se você está em Santo São Vicente, se você está no Brasil, se você está em Portugal, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. A Bíblia garante que quando Jesus voltar,
todo olho verá. E para nós terminarmos o nosso culto, tem um louvor super especial que os tios prepararam e eu tenho certeza que você vai poder celebrar com a gente, dizendo que todas as nações e tribos, povos e línguas vão dizer: Aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Sim, Jesus vai voltar. Antes de nós celebrarmos ao Senhor, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor pela certeza que temos de que Jesus morreu, mas ressuscitou e nos garantiu que vai voltar para nos buscar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse período que estivemos aqui, aprendendo mais sobre o Senhor, aprendendo que o Senhor morreu por nossos pecados, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor foi elevado aos céus, mas de que o Senhor prometeu que vai vir nos buscar. E nós queremos estar preparados, obedecendo a Tua palavra, viver em santidade e testemunhando do Teu amor, para que quando o Senhor vier nos buscar, nós possamos subir com o Senhor, para vivermos na eternidade junto contigo. É o que nós desejamos e o que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida. É um prazer ter você aqui com a gente. Não esquece das nossas lives de segunda a sexta às 7 horas lá no Instagram, @IGinfantil_Cristo é Resposta. E aos domingos nós nos encontramos aqui, ou talvez você está assistindo em outro dia, mas é um prazer ter você aqui com a gente celebrando ao Senhor. Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau! Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: Aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: Aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: